Amém. Vamos dar continuidade aqui às ministrações sobre os milagres de Jesus. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. O título dessa mensagem é Livres das Prisões Espirituais. Todos acharam Lucas capítulo 13? A partir do verso 10, diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: Hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo estas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas e por tua santa palavra. Pedimos a ti que ministre aos nossos corações, ilumine a nossa mente para compreendermos a tua santa palavra e para vivermos segundo aquilo que ela nos ordena. É assim que nós oramos, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos aqui, diante de mais um milagre de Jesus. E o texto, esse verso, na verdade, começa de uma maneira bastante interessante que deve nos chamar a atenção, porque ele diz no verso 10, que Jesus estava na sinagoga ensinando, no sábado. E era costume de Jesus ir à sinagoga, para ministrar a palavra, para pregar, e era o que ele estava fazendo. Ele estava no sábado pregando ali, E também como a gente vê nas Escrituras, pelo fato de Jesus estar na sinagoga pregando no sábado, a gente já pode prever que vem confusão por aí, Porque os fariseus e os escribas, eles ficavam observando Jesus para ver o que ele ia fazer, e como ele iria fazer, para justamente tentar contradizê-lo ou fazer alguma pegadinha com ele. O verso 11 nos mostra que nesse mesmo ambiente ali de ministração da palavra, naquele mesmo ambiente ali de adoração, tinha uma pessoa atormentada por um espírito maligno. Me parece bastante claro que ninguém sabia que a causa da enfermidade daquela mulher era um espírito maligno, mas Jesus sabia. No verso 16, Jesus diz que essa mulher, ela era uma filha de Abraão. Em nossos dias equivale a dizer que ela era crente. Ela era uma mulher crente. Estava ali na sinagoga, no sábado, e ela estava lá na sinagoga no sábado para quê? Ela estava lá para ouvir os ensinamentos das Escrituras. E apesar disso, o texto diz que ela estava já aprisionada por 18 anos. 18 anos ela estava sofrendo com aquela enfermidade e ela não conseguia se livrar daquela enfermidade. Então, é uma mulher crente que estava ali na sinagoga para ouvir a palavra, para adorar a Deus,
E, ao mesmo tempo, ela estava aprisionada já por 18 anos. Vemos no texto também que ela empreendeu um grande esforço para tentar se endireitar, mas nada funcionou. Talvez ela tenha até usado recursos financeiros para os médicos lá. Mas pode ser até que ela tenha utilizado recursos financeiros ali para tentar resolver aquele problema, mas nada funcionou. O verso 14, voltando um pouquinho no verso 14, daqui a pouco a gente volta para a mulher, mas no verso 14, o texto diz que Jesus cura esta mulher e ela imediatamente fica ali endireitada, e ao mesmo tempo um clima de tensão se estabelece. Jesus cura aquela mulher, e aí o chefe da sinagoga se levanta, indignado, e com um gesto, tenta imaginar a cena, com um gesto de total falta de educação e falta de respeito, ele toma a frente de Jesus e diz para aquela multidão que se eles quisessem ser curados, que eles fossem ao templo nos outros dias da semana, não no sábado. Então pensa, Jesus está ali pregando, ele vê aquela mulher, como o texto diz, ele cura aquela mulher, e aí o chefe da sinagoga, o dono da igreja local ali, ele vai, toma a frente de Jesus, pega o microfone, se tivesse um lá, e pega o microfone e fala assim: é o seguinte, gente, interrompe Jesus ali, no meio da ministração, no meio da realização de milagre, e sem nenhum respeito, toma a frente e começa a falar para o povo: hoje não é dia disso aqui não, hein? Em outras palavras, ele também estava falando com Jesus, Falou: Jesus, quer ministrar a palavra? Tudo bem, agora curar no sábado não, Jesus, no verso 15, ele não deixa barato não. Ele não deixa barato, ele toma de volta a palavra, e expõe a hipocrisia daqueles líderes da sinagoga. Jesus mostra que eles... que se eles não deixam seus próprios animais sem cuidado no sábado, e se dispõem a dar alimento para eles, como que ao mesmo tempo eles ficam ultrajados e ali incomodados por uma mulher que está sendo cuidada ali, que está sendo curada. Agora, tudo isso no meio de uma multidão que está ali para quê? Estava ali para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Aí o chefe da sinagoga cria aquele clima de tensão, de discussão, e fica uma coisa bastante complicada, não é? Imagine se isso acontece nesse exato momento aqui, A gente está aqui pregando, aí chega alguém, E começa a discutir, toma a palavra, pega o microfone, tira o microfone, me empurra para lá, ou se é o Silvio que está aqui, empurra o Silvio para lá, e fala assim: não, é o seguinte, isso, aquilo. Fica um negócio bastante complicado, Mas isso aconteceu, e Jesus, como eu disse, ele não deixou barato não. Não deixou o cara falando e com a última palavra. Ele tomou de volta a palavra e expôs a hipocrisia daqueles líderes religiosos. É importante lembrar, quando Jesus apresenta essa questão aqui do cuidado com os animais, é importante lembrar que isso faz parte da atribuição que Deus deu para o homem, lá em Gênesis. Quando o cuidar da terra, administrar tudo aquilo que foi criado, também envolve o cuidado com os animais. Mas acontece que aqueles líderes, eles colocavam a sua tradição acima de todas as coisas, e mostravam com isso um desprezo, inclusive pela vida humana. A sua tradição estava acima do cuidado com as pessoas, estava acima do amor para com as pessoas, e com isso eles mostravam um desprezo pela vida humana. Se a gente pensar um pouquinho, não é muito diferente nos dias de hoje, A gente vê muitas pessoas que, como eu disse, cuidar dos animais. Se você tem um animal, você tem que cuidar dele, é sua responsabilidade. Mas a gente vê hoje que muitas pessoas se dispõem a defender os seus animais a todo custo,
mas acabam valorizando mais os animais do que, por exemplo, bebês de 3, 4, 8 meses de gestação. Um bebê que está em gestação com 3, 4, 8 meses, agora estão querendo chegar quase uma semana antes de nascer, né? Eles defendem que pode ser abortado. Mas quando fala dos animais, eles defendem os animais com unhas e dentes, né? Mais uma vez eu quero reforçar aqui: se você tem um animal, se você tem um animal de estimação, né? Um pet, né? Que chamam hoje, você tem que cuidar. Isso faz parte do mandato de Deus, de nós cuidarmos de tudo aquilo que Ele criou, inclusive dos animais. Mas um animal, ele não pode ser visto por nós como muito mais importante do que uma vida humana. Porque Deus não fez os animais segundo a sua imagem e semelhança, mas fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Amém? Para aqueles líderes, né, e para muitas pessoas hoje em dia, a vida de um animal tem mais valor do que a vida de um ser humano. Mesmo que ele esteja, ou principalmente quando ele estiver na formação ou em formação no ventre de sua mãe. Então, quando Jesus expõe aqui a hipocrisia daqueles líderes, né? O texto diz que eles foram envergonhados, mas o povo se alegrou com as maravilhas que viam Jesus realizando e ensinando. Vamos voltar novamente os olhos para aquela mulher. O verso 11 diz que ela estava sofrendo por 18 anos, em razão de uma prisão espiritual, né, que a mantinha naquela condição. Isso fez com que ela ficasse encurvada, né? Não sei se você já viu uma pessoa assim, né, encurvada, né? Ela não conseguia de modo algum se endireitar ou se livrar daquela prisão. Ela queria até se endireitar, ela queria elevar os seus olhos para os céus, mas a sua condição, aquela enfermidade, mantinha ela olhando sempre para baixo. Por causa da condição que ela estava, aquela enfermidade sempre mantinha ela olhando para baixo, né? Como disse, ela queria elevar os olhos aos céus e poder dizer, né, como a gente vê lá no Salmo 121, verso 2, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas ela não conseguia nem isso ela conseguia fazer, porque ela estava encurvada. Ela não conseguia elevar os seus olhos aos céus, ela só conseguia olhar para baixo. E ela não conseguia também se livrar daquela opressão que aquela enfermidade trazia sobre ela, aquele peso que aquela enfermidade trazia sobre ela, e nem mesmo se livrar da opressão daquele espírito maligno, né? E a sua condição espiritual estava representada no seu corpo físico. Gostaria de pensar aqui, né, fazer uma analogia aqui em relação a nós mesmos, né? Esta mulher, como Jesus disse, filha de Abraão, ela também pode representar a condição de muitos cristãos hoje em dia. Muitos cristãos estão aprisionados espiritualmente, estão empenhando grande esforço para se livrar de pecados e de influências mundanas, mas não tem nenhum sucesso nisso, não conseguem se livrar. Pensando em Spurgeon, né, que ele inclusive pregou certa vez sobre esse texto, vamos imaginar que se Deus de alguma forma permitisse que a nossa condição aqui hoje, espiritual, fosse representada agora por nossa expressão corporal, como era o caso daquela mulher. A expressão corporal dela, aquela condição física dela, era uma representação do que estava acontecendo espiritualmente na vida dela. Agora imagine se isso acontecesse com a gente hoje.
Quantos encurvados a gente ia ver aqui? Quantos cegos, mudos e surdos estariam entre nós? Quantos leprosos e aleijados? Quantos mortos de fato? Quantos presos espiritualmente nós veríamos aqui? Aquela mulher não conseguia se endireitar por si mesma, e nenhum de nós, na verdade, consegue também. A gente não consegue endireitar a nossa própria vida. A gente não consegue sair da condição em que nós estamos por nós mesmos. Isso porque nenhum esforço humano é suficiente para nos endireitar. Nenhum esforço humano é suficiente para nos livrar das pressões e das opressões que espíritos malignos e este mundo, o espírito deste mundo, lança sobre nós. Por isso, essa também é uma clara representação da nossa vida. Pode ser que a gente... Eu não vejo aqui ninguém encurvado. Até onde eu sei, não tem no nosso meio ninguém que seja cego ou surdo. Mas também nós não conseguimos ver a condição espiritual de ninguém aqui dentro. Somente Jesus pode ver. Somente Jesus vê como realmente nós estamos. Qual é a nossa condição de fato. E nós sabemos que a gente empenha grande esforço para tentar nos livrar de muitas coisas, a gente não consegue. Porque é somente pela fé em Cristo, pela sua obra na cruz, que nós somos livres de todo tipo de opressão. Somente por meio de Cristo nós, de fato, somos libertos de qualquer tipo de ataque espiritual. Somente por meio de Cristo nós somos livres das prisões espirituais. Porque nós não temos condições em nós mesmos de nos libertarmos. Nós não temos condições em nós mesmos de mudar a nossa condição espiritual. A nossa condição de condenação por causa do pecado. A gente não tem como. A gente não tem como pagar a dívida que foi adquirida por conta do nosso pecado. Não há nada que possamos fazer para nos livrar. Por isso Jesus veio e Ele nos libertou. Jesus nos libertou de toda prisão. Jesus nos libertou de toda opressão demoníaca. Jesus nos libertou das prisões desse mundo, das influências desse mundo. Mais uma vez, voltando os nossos olhos para aquela mulher. Se você, como eu disse, se você já viu alguém nessa condição, na condição de encurvado, você sabe que a altura de uma pessoa que é assim, ela diminui pelo menos 50%, né? Pelo menos 50%. Se a gente considerar aí que a estatura média de uma mulher, estou falando nos nossos dias, né? Está em torno aí de 1,60, 1,70, alguma coisa assim. Então, ela devia estar ali naquela condição, talvez ali com, 75 centímetros, 80 centímetros no máximo, talvez. Né? Então, aquela mulher encurvada, ela estava na sua estatura visível ali, com pelo menos uns 70 centímetros ali. Agora, ela está no meio de uma sinagoga, cheia de gente ali para ouvir a palavra de Deus. E, até onde eu sei, naquela época as pessoas não ficavam sentadias, confortáveis ali como nós estamos, ou como vocês estão. Elas ficavam em pé, lá na sinagoga. Então todo mundo ouvia a palavra em pé. Agora, imagina aquela mulher no meio de uma multidão, de um monte de gente em pé. Como que ela poderia ser vista? Ninguém via aquela mulher praticamente. O pregador ali dificilmente iria vê-la, porque ela está ali, todos estão ali ouvindo a exposição da lei, dos profetas, e aquela mulher no meio da multidão, escondida pela própria multidão. Mas não era qualquer pregador que estava ali, não era qualquer expositor das Escrituras que estava ali, era Jesus quem estava ali.
E o texto diz que quando ninguém enxergava aquela mulher, o texto diz que Jesus viu aquela mulher. Jesus viu aquela mulher no meio da multidão. Jesus viu aquela mulher quando ela estava escondida no meio de todas as outras pessoas ali que estavam de pé. Como nós já temos visto em outros milagres de Jesus nessa série, né? Jesus sempre nos vê. Jesus sempre vê aquele que está necessitado. E ver aqui não é simplesmente passar os olhos, é prestar atenção. Jesus viu aquela mulher, Jesus prestou atenção naquela mulher. Enquanto ele estava expondo as escrituras ali, enquanto ele estava expondo a lei, estava expondo os profetas, ele viu aquela mulher, prestou atenção naquela mulher, ele prestou atenção na condição daquela mulher. No meio da multidão, Jesus presta atenção em quem está necessitado. E quando ele vê aquela mulher aprisionada por um espírito maligno, o que Jesus faz? Jesus a chama. Jesus chama aquela mulher, e aí ele não pergunta nada para ela. Ao contrário de alguns outros milagres que nós temos estudado, para essa mulher Jesus não pergunta nada. Jesus também não faz nenhuma entrevista com aquele espírito que atormentava aquela mulher. Ele vai lá, liberta aquela mulher, e agora, após 18 anos de prisão e tormento espiritual, ela está completamente livre. Porque Jesus a viu, Jesus a chamou, Jesus impõe a mão sobre ela e a liberta. Milagrosamente, poderosamente, Jesus a liberta. E com esse milagre, Jesus não só reafirma que é Senhor do sábado. Lembra que ele estava na sinagoga no sábado? Com esse milagre, Jesus não só reafirma que ele é Senhor do sábado, ele também afirma que tem mais poder, ou reafirma que tem mais poder e autoridade que qualquer espírito maligno, qualquer coisa que possa aprisionar um ser humano. Jesus tem mais poder e mais autoridade. E ele afirma também que ele é aquele sobre quem o profeta Isaías profetizou lá em Isaías 61, versos 1 ao 3, que eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia lá em Isaías 61, versos 1 ao 3. Jesus reafirma com esse milagre essas três coisas: que ele é Senhor do sábado, que ele tem poder e autoridade sobre todo tipo de espírito maligno, ou sobre todas as forças espirituais, e ele afirma que ele é aquele de quem o profeta Isaías profetizou. Isaías 61, versos 1 ao 3 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia! Jesus está afirmando que ele é este sobre quem o profeta Isaías profetizou. E aí, ao contrário daquele homem, né, no tanque de Betesda, que o Samuel pregou na semana passada, né, que simplesmente saiu e praticamente não quis nem saber quem foi que o curou. Jesus que depois foi lá que o encontrou, né? Ao contrário desse homem, né, do tanque de Betesda, essa mulher, o que ela faz? Ela glorifica a Deus, ela louva ao Senhor, ela adora de todo o coração, ela glorifica o Senhor. Ela não vai embora simplesmente e falar: estou curado e ok, beleza, pegou a sua maca, né, como nós vimos na exposição da semana passada, e vai embora. Não, ela glorifica o Senhor, ela o exalta, ela o louva de todo o coração. E aí, lembra da tensão criada ali pelo chefe da sinagoga ao discutir com Jesus?
quando essa mulher começa a glorificar a Deus pelo milagre que ela recebeu por meio de Jesus, aquela reunião que se tornou tensa, se transforma em um verdadeiro culto de celebração. Porque a Bíblia diz que todo o povo passa a glorificar, todo o povo passa a exaltar ao Senhor. Por quê? Porque Jesus estava ali. Jesus viu alguém necessitado, viu alguém que precisava de uma cura, e Jesus curou. Mais uma vez reforçando, Jesus reafirmando que é Senhor do sábado, que tem mais poder e autoridade do que qualquer espírito maligno que possa nos atormentar. E Ele é aquele que nos liberta de fato. Jesus é o nosso libertador, é o nosso Salvador. Esse mesmo Jesus que estava lá, é o Jesus que está aqui, no nosso meio. E os seus olhos sempre estão atentos para aqueles que são seus. E Ele nos chama, para quê? Para nos livrar, nos libertar de todas as nossas prisões emocionais, sejam elas mágoas, tristezas ou decepções. Jesus nos chama para nos libertar dessas prisões espirituais, dessas prisões emocionais. Ele nos chama para nos livrar das prisões psicológicas, físicas. Ele nos chama para nos libertar da nossa arrogância, da nossa presunção, da nossa autossuficiência. Ele nos chama para nos libertar da nossa incredulidade. Ele nos chama para a liberdade do seu reino, que é de paz e justiça. Jesus, Ele está aqui, olhando atentamente para nós e nos chamando para nos libertar dos pesados fardos que o pecado lançou sobre nós. Gálatas capítulo 5, verso 1, eu quero ler com você, peço que você abra a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5, verso 1. Olha o que o texto diz, Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Jesus nos libertou, e como diz o apóstolo João no seu evangelho, o próprio Jesus diz lá em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse isso, e Ele é o Filho de Deus, como nós vimos na EBD. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador. Então, se Ele nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. Já não estamos mais aprisionados, já não estamos mais debaixo do jugo de espíritos malignos, nós não estamos mais debaixo do jugo desse mundo. Nós somos de fato livres, porque Cristo nos libertou. E como disse Paulo aqui no texto que acabamos de ler, para a liberdade Cristo nos libertou. Então nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos nos voltar para Ele, nós podemos viver para Ele, porque Ele nos libertou. Nós não somos mais escravos desse mundo, não somos mais escravos do pecado. Nós pertencemos àquele que de fato realizou uma obra que ninguém poderia realizar lá na cruz do Calvário. Ele nos livrou das trevas. O diabo não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre você, porque você pertence a Jesus. Você não precisa mais viver encurvado. E talvez uma outra metáfora que a gente possa fazer a esse respeito, de alguém encurvado, como era o caso dessa mulher. Alguém encurvado, ela, como eu disse, ela só olha para baixo. E a metáfora está de que quando nós não somos libertos por Jesus, a gente só consegue olhar para baixo, a gente só consegue olhar para essa terra, para as coisas deste mundo. A gente só consegue desejar as coisas deste mundo. Mas quando Jesus nos liberta, Ele nos liberta e levanta os nossos olhos para quem? Para Ele, que está sentado no mais alto e sublime trono.
Quando nós estamos em Cristo, quando Cristo nos liberta, os nossos olhos se voltam para a eternidade, para as coisas do alto. Nós passamos a pensar nas coisas do alto, a desejar as coisas do alto, a buscar as coisas do alto. Vivemos nesta terra, mas com os olhos da eternidade. Provérbios diz que a vida do justo aponta para o alto, de onde vem a sua salvação. Percebe o que esse milagre de Jesus nos diz, nos ensina, e o que Jesus faz ainda nesses dias? Ele nos liberta da prisão deste mundo, de desejarmos somente as coisas deste mundo. Quando nós olhamos para Ele, a partir do momento que Ele nos liberta, a nossa relação com as coisas deste mundo muda completamente. Foi como aconteceu com Paulo. Ele se utilizava das coisas desse mundo como se dela não precisasse. De fato ele não precisava, porque ele precisava somente de Cristo. E ele tinha a Cristo. Tanto que ele mesmo declarou que para ele o morrer ou o viver é Cristo e a morte era lucro. Consegue perceber? Jesus, aquele que curou aquela mulher, que permitiu que a partir do milagre que ele realizou, ela pudesse olhar para o alto e glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, é o mesmo que está aqui. É o mesmo que está aqui, como nós cantávamos há pouco, que Ele está aqui para poder nos curar. Ele está aqui para nos fazer um vaso novo. Ele está aqui para que a gente possa ver nele que nós estamos verdadeiramente livres. A segunda parte aqui desse texto aqui de Gálatas 5:1 diz: portanto permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente ao jugo desigual, ou ao jugo de escravidão, desculpa. Me lembrei do povo de Israel, que foi liberto por Deus da escravidão do Egito, mas quando eles estavam lá no deserto, eles começaram a reclamar. Eles queriam as coisas que eles tinham lá no Egito, das comidas que eles tinham lá no Egito. E eles viviam uma vida, estavam ali livres, mas vivendo nostalgicamente, né? Preferindo ser escravos e comer as cebolas que tinha lá, né, no outback do Egito, do que caminhar em direção a Canaã que Deus tinha prometido. Eles eram livres, mas viviam como escravos. Mas o texto que eu acabei de citar, de João, Jesus diz que se o Filho nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Ou seja, nós temos que viver como um povo liberto. Não basta, entenda o que eu vou dizer, não basta nós sermos libertos ou sabermos que Jesus nos libertou. Temos que viver como um povo livre. Livres por Cristo. E é nesta liberdade que nós desfrutamos das bênçãos de Deus. É nessa liberdade que nós o adoramos. É nessa liberdade que nós vivemos a vida cristã autêntica neste mundo tenebroso, nesse mundo de trevas. É nessa liberdade que nós vivemos nesse mundo que está em trevas, mas como filhos da luz. É nessa liberdade que nós podemos elevar os nossos olhos para Ele e o exaltar. É nessa liberdade que nós devemos viver. E é com isso que eu quero terminar. Jesus está nos vendo. Jesus está nos chamando. E Jesus está nos libertando. E assim como aquela reunião que no meio dela ficou tensa por conta dos chefes da sinagoga ali, aquela reunião terminou em adoração. Aquela reunião terminou em exaltação. Aquela reunião terminou glorificando a Deus.
Que assim seja conosco também, que a gente possa glorificar ao Senhor, que a gente possa exaltá-lo, que a gente possa bendizê-lo. Amém? Era isso que eu tinha para dizer nesta manhã. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. Nós vamos exaltar ao Senhor. Nessa oração eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado. Como um povo que foi liberto por Cristo, nós vamos orar uns pelos outros para que possamos viver esta liberdade que Cristo conquistou para nós. Amém? Ore pelo seu irmão, ore pela pessoa que está ao seu lado. Agradeça ao Senhor pela liberdade que Ele nos deu e que nós possamos viver nesta liberdade. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque, como dizem as Escrituras que acabamos de ler, mesmo que estejamos encurvados pelas opressões inimigas, mesmo que estejamos aprisionados por conta deste mundo tenebroso que lança pesados fardos sobre nós, ainda que estejamos aprisionados por causa do nosso pecado, o Senhor está presente, o Senhor está aqui, o Senhor nos vê, o Senhor nos chama e o Senhor nos livra. E nós, ó Pai, hoje podemos declarar que somos livres porque o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou do poder das trevas, o Senhor nos libertou do poder do pecado, o Senhor nos libertou deste mundo tenebroso. E agora nós pertencemos a Ti, como Teus filhos, como membros, ó Pai, como cidadãos do Teu reino. Nós podemos desfrutar da Tua paz, nós podemos desfrutar da Tua liberdade, nós podemos desfrutar da Tua justiça, nós podemos desfrutar das Tuas bênçãos, porque o Senhor nos libertou. O Senhor libertou um povo, para que esse povo pudesse de fato glorificar ao Teu nome, pudesse Te exaltar, pudesse Te bendizer. Jesus, nós somos um povo livre porque o Senhor nos libertou, e nós queremos viver nesta liberdade, Pai, na liberdade que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. Nós queremos viver na liberdade para a qual o Senhor nos libertou. Tu és a nossa liberdade, Jesus. Tu és a nossa liberdade. Tu és o nosso libertador. Tu és o nosso Salvador. Agora nós podemos olhar para o alto. Nós não precisamos mais manter os nossos olhos fixos neste mundo, nesta terra, nestas coisas passageiras. Agora nós podemos buscar o reino, nós podemos buscar as coisas do alto, nós podemos pensar nas coisas do alto e podemos experimentar as coisas do alto, ainda que parcialmente, porque plenamente vamos desfrutar na Tua volta. Mas Jesus, nós podemos já hoje, Deus, hoje nós podemos viver uma vida abençoada, feliz, livre e alegre no Senhor. Nós podemos Te glorificar e Te bendizer, nós podemos ser luz nesse mundo porque o Senhor nos libertou. E se há em nosso meio, Pai, alguém ainda encurvado, aprisionado espiritualmente, que o Senhor possa libertar agora, Pai. Que o Senhor possa libertar agora, Senhor. Eis aqui os Teus filhos. Eis aqui os Teus filhos. Aquela mulher que o Senhor reconheceu como sendo filha de Abraão, uma mulher crente, mas que estava atormentada por um espírito maligno. Quantos tormentos, ó Pai, quantos ataques meus irmãos têm sofrido nesses dias ou em sua vida. Aquela mulher, 18 anos sofrendo, 18 anos sendo aprisionada, sendo mantida presa numa condição espiritual. Quantos irmãos aqui estão sofrendo há anos, mas hoje o Senhor presente aqui, hoje o Senhor olha para cada um deles, cada um de nós. O Senhor nos chama, o Senhor nos liberta. Nós não estamos mais aprisionados porque o Senhor nos libertou. O Senhor impõe as Tuas mãos sobre cada um de nós hoje e nos liberta completamente para vivermos uma vida verdadeiramente livres. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua presença. Obrigado por Tua obra. Obrigado por nos libertar, Jesus. Obrigado por nos curar, Senhor.
Obrigado porque eu creio que agora o Senhor está curando não somente os nossos corações, não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo físico. Eu creio que o Senhor está alcançando os teus filhos agora, Pai. Porque o Senhor está presente. E se o Senhor está presente, assim como o teu Espírito, como dizem as Escrituras, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então eu creio, Pai, que vidas estão sendo curadas nesta manhã, corações estão sendo curados nesta manhã, mentes estão sendo transformadas e renovadas nesta manhã, porque o Senhor está presente, porque o Senhor está aqui. Que nós, ó Pai, possamos viver como um povo livre e te adorar e te bendizer, em nome de Jesus, Senhor.